Zombie Apocalypse. Fala galera do Sistema de Cortes, quer aprender a criar seu próprio negócio pela internet? Receber notificações diárias de dinheiro caindo na sua conta? Não perca tempo, com um curso desse cara é possível. Clica no primeiro link abaixo na descrição se você também quer ganhar dinheiro pela internet. Tipo assim, às vezes eu tinha essa mente também. Se eu tivesse 100 mil reais, 200 mil reais, eu ia abrir XY negócio e tal, ia estourar nada, você ia perder tudo, eu ia perder tudo, porque você não tem o know-how ainda, você não tem o conhecimento, sua mente não está preparada. E aí é uma construção. É um processo. É um processo. E aí beleza, aí eu continuei nessa pegada de trabalhar, eu tentava um pouquinho, meia boca, trabalhava e não conseguia ter resultado. Por quê? Porque eu não ia de cabeça. Na verdade, eu achava que acreditava de fato. E aí aconteceu uma virada de chave, foi a primeira virada de chave que aconteceu. Nesse processo, eu demorei quase um ano para fazer a primeira venda. Eu fiz umas vendas, consegui fazer, só que travei. Tem uma hora que eu travei. Poxa, eu não consigo mais, tá travado, o que eu vou fazer? E agora? Aí beleza, continuei com o meu trabalho, porque eu não vivia disso ainda, fazia uma renda extra. E eu via que era possível, saquei o dinheiro da plataforma, caiu na conta, eu falei, não, pelo menos eu sei que funciona essa parada, né? E aí no passar do tempo, conhecendo as pessoas nos eventos, eu conheci um cara, que é o Martinho, né, que é um grande amigo meu, e ele tinha um curso que ensinava SEO, que era SEO, o que é? É você fazer um site, um blog, e você posicionar lá na primeira página do Google quando alguém pesquisa sobre um assunto. Por exemplo, você tipo aqueles anúncios que tá logo em cima. Isso, só que sem pagar anúncio. Tem uma forma que você faz sem precisar pagar, entendeu? Você consegue usar estratégias para conseguir deixar o site no topo sem pagar. Eu me interessei por aquilo, falei, que legal. E aí, na época, ele me chamou para ser sócio lá em Alphaville. Ele falou, vamos alugar uma sala em Alphaville, eu trabalhava na época. E aí, cara, a gente lança pessoas, a gente cria curso com pessoas, lança no mercado e já vira uma agência e tal. Eu falei, legal, vamos. E na época ele tinha estourado com o treinamento dele, tava vendendo muito bem. E ele falou assim, e aí você compra o meu curso, eu dou acesso para você faz. E aí, não se preocupa, que é simples, você vai fazer os artigos, vai ranquear lá, você paga o aluguel aqui de boa, ganha 5 mil, 6 mil por mês ali, tranquilo, de boa. E aí, na hora que ele me falou isso, eu falei, cara, não é possível. Será? Ele falou de uma forma... Não, mas ele falou de uma forma tão simples pra mim, porque eu via que ele tava ganhando dinheiro, eu tava vendo, eu tava acompanhando. E ele falou de uma forma que era tão simples, que pra mim, na hora, entrou na minha mente. Eu acho que meu inconsciente absorveu aquilo. Porque eu falei, caramba, ele tá falando de uma forma tão de boa. É simples. Vai ser fácil, vai ser fácil pra eu fazer. Aí eu acreditei. Foi a primeira virada de chave. Eu acreditei que realmente era fácil e eu ia conseguir. E aí que tá. Não quer dizer que não é que é fácil, é que quando você acredita que você vai conseguir, a coisa muda. Porque aí você faz realmente com foco pra fazer aquilo. E aí depois que eu saí daquilo, até que não deu certo pra gente locar, porque eu ia ter que sair do meu trabalho, ia pegar a indenização pra custear aquilo, era um risco, né? Ainda bem que não deu certo, que eu acho que eu ia me ferrar nisso daí. Porque... Você acha que não ia dar certo? Eu acho que, sei lá, eu acredito que as coisas acontecem com um propósito, né? Deus sabe de tudo, né? Se não deu certo ali, era porque alguma coisa... Exato. E aí, beleza. Aí eu peguei, só que aquilo que ele me falou, da forma que ele me falou, eu absorvi. E aí eu comecei a praticar, comecei a fazer. Eu trabalhava, saía do trabalho, as 2, 3 horas que eu tinha, eu dedicava. Focava. Aí no primeiro mês, eu lembro que eu não lembro exatamente o valor, mas eu lembro que eu fiz o valor que eu ganhava na empresa, que era uns 4 mil, nos primeiros 30 dias, aplicando com foco aquela parada, porque eu acreditava. Caraca. E ranqueei vários sites, comecei a vender. Sozinho? E sozinho, com 2 horas do dia aplicando ali com foco. Eu falei, caraca, velho, como que pode? Aí eu fiquei animadaço, né? Eu falei, nossa, agora é a hora que eu vou pedir as contas do trabalho, na hora. Eu não recomendo que façam isso, mas eu falei, eu cheguei no meu chefe, no próximo mês, falei, viu, eu queria que você me desligasse e tal, tem como e tal, porque eu não queria pedir a conta, quero pegar a indenização e tal. E ele falou, não, tudo bem. Esperou mais um tempo, dá mais um tempo pra mim, deu um tempo pra ele me desligou da empresa e eu arregaçando, vivendo disso, né? Você conseguiu focar e aí eu consegui focar. E aí que eu vi que foi a virada de chave. O que acontece? Quando você acredita verdadeiramente em algo e faz, aí você tem resultado. E aí você fala, poxa, não é que era difícil, é que eu não acreditava que eu ia conseguir. Agora, depois que eu acreditei que eu consegui de fato atingir aquilo, entendeu? E aí muda tudo, porque aí você começa a elevar o seu nível, a sua frequência aumenta. Quando sua frequência aumenta, você não volta mais para onde você estava, entendeu? Você tende a evoluir mais ainda. Por exemplo, você criou o podcast aqui.
eu tenho certeza que todo projeto novo não dá um friozinho na barriga, não dá um desespero, certo? Tipo, e aí? Tanto com certeza você teve que investir algo a mais que você não investia antes para estar aqui. Tanta energia, dinheiro, e é uma coisa muito complicada, Tanto porque eu também saí do meu nicho onde eu estava confortável. Eu fazia um tipo de vídeo no YouTube diferente, e aí depois eu falei, eu não quero mais, não tô mais confortável fazendo isso, eu quero fazer outra coisa. Você não estava se sentindo bem fazendo... Não tava mais me sentindo. Você fazia o quê? Daily vlog? Ah, daily vlog. E aí o que acontece? Eu tava numa exposição gigantesca da minha vida. Sim. Claro, a gente continua expondo a vida, Instagram, não sei o quê, só que no vlog é uma coisa diferente. E aí eu não tava mais bem, feliz fazendo aquilo. Bem. E tanto que no YouTube, a plataforma do YouTube em si, ela deu uma caída para muita gente. Então, tem vários canais que diminuiu frequência, tem muita gente que hoje em dia foca só no Instagram. E o Instagram já estava sendo minha fonte de renda muito maior já há tempos. E eu falei, mas eu não quero desistir totalmente do YouTube. O que eu posso fazer? Vou fazer vlog só de viagem? Não sei. Vou fazer vlog só... não sei. Maquiagem? Também não sei. E aí que surgiu a ideia do podcast, que é uma coisa que eu já sempre gostei. Mas e o frio na barriga? Nossa, demais. No Porque começo... você começa a pensar o quê? O que de objeção, antes de você criar o podcast, você pensou, puxa, por que não poderia dar certo? Você deve ter pensado em algumas coisas. Sim, porque meu público todo era de vlog, que tava ali no canal. Falei, é arriscar. No começo eu até perdi inscritos, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Só que depois eu fui cada vez melhorando, absorvendo críticas construtivas, fui melhorando o cenário, iluminação, contratei produtora, não sei o quê. E então, cada vez mais a gente vai melhorando. A gente nunca começa no uou, não, sabe? Exato. Então eu comecei ali de pouquinho, saí da zona de conforto, dei o primeiro passo e... estamos aí, arriscando. Já se inscreve se você não é inscrito, inclusive. Muito obrigada. É isso aí. Muito bom. Então, é isso. Então, assim, você começou independente do que você tinha. Ou que você começou com o que você tinha, né? Você não esperou a condição exata. E é isso que você tem que fazer. Você começa com frio na barriga, não sabe se vai dar certo ou não, mas você vai. E aí você vai melhorando, e aí você vai crescendo. E é assim. E aí, se não deu certo, eu tentei e não deu certo. Fiz e não deu certo. Primeiro que se você tentar, você não vai conseguir. Pelo menos você tentou. Não, mas quem tenta fracassa. Você tem que fazer pra dar certo. Sim. Você tem que entrar com essa mente. É aí que tá você acreditar que você é capaz, entendeu? Porque não é que você falhou, por exemplo, não vai acontecer. Seu podcast só vai crescer, se Deus quiser. Mas, por exemplo, eu comecei na época e não vingou. Mas não vingou. O que você vai fazer? Isso não é pra mim? Não. Você só vai mudar a rota. Você vai corrigir o percurso e fazer algo que vai dar certo, entendeu? Então é diferente de você desistir. É só corrigir, melhorar o que tá dando errado aqui. Então só fracassa quem desiste na vida. É a frase clichê, mas é a verdade. Sim, enquanto você respira, enquanto você vive, você tem uma chance para fazer melhor e ir pra luta, entende? Só que você quer ter resultado diferente, não adianta você fazer as mesmas coisas. Você vai continuar fazendo. Tem que persistir também, né? Persistir e saber também, né? Você tem que ter, você vai adquirindo experiência com o tempo. Então eu acredito que a sabedoria e o conhecimento, somado de ação, faz você chegar onde você quer. Então, a sabedoria você vai adquirir como? Agindo. O conhecimento, estudando. Então, são duas linhas. É um remo, né? Eu sempre falo isso, é um remo. Você primeiro estuda, depois você aplica. Só assim você vai pra frente com o remo. Os dois lados. Se você só estudar, você vai ficar girando em círculo. Só aplicar, vai ficar girando em círculo. Porque você não vai aprender nada, entende? Então, tem que andar junto. E aí que tá, muita gente trava nisso. Porque tem medo, porque acha que não é capaz, porque começa, às vezes até compra um treinamento e faz igual eu fiz lá na época, desiste, para, tentou só um pouquinho, não consegui, e aí parou. Então aí que tá, esse é o grande erro, você parar, você não pode parar. Então você nunca perde. A partir de agora eu quero que todo mundo que esteja ouvindo aqui, repita aí onde vocês estão aí, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Isso daí eu aprendi na minha vida, já levava esse conceito, mas essa frase aqui, quando eu ouvi ela, marcou. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Por quê? Se você faz algo e erra, esse erro é um degrau para o seu sucesso, é um degrau a mais. Porque você vai acumular um monte de erro, e nesse monte de erro, esse estoque de erro que você vai ter, você vai saber exatamente o que você não deve fazer. E aí você vai agir de forma diferente para chegar lá onde você quer, entende? Então é basicamente assim que a gente consegue evoluir e crescer na vida. Não tem jeito. É indo para cima, batendo cabeça, errando. E é assim. Então, assim, quando você começa a preparar sua mente para isso, você começa a ter sucesso. E é aí que foi. Eu comecei a ter resultado. Aí no outro mês eu já dobrei o resultado, comecei a crescer. Aí teve uma época teve uma vez que eu tava tão bom, praticando tanto, ficando tão bom, que eu fiz um artigo, eu demorei 1 hora para escrever aquele artigo. Por quê?
Porque tem alguns princípios que você tem que seguir. Você tem que estar perto de pessoas, tá? Tem que fazer network com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo princípio que você, para você crescer mais. E você tem que estar em movimento. Então, você tem que ter essas duas coisas aí, né? Você está crescendo, você tem que começar a se aproximar de pessoas que vai te ajudar a crescer mais. Mas não é se aproximar querendo sugar, é se aproximar oferecendo algo. Quando você oferece algo para alguém, você ativa a reciprocidade na mente. O que é? Pô, se eu chegar aqui para você e, vamos supor, eu chego aqui do nada, sem interesse de nada, não quero nada, te dou um iPhone. Não tô dizendo que você dá um iPhone, tá? Tô só dando um exemplo bem ridículo. Eu agradeço. Te dou um iPhone 12, tó esse iPhone. Do nada, mas na hora... Eu vou falar, o que você quer? O que você tá querendo? Não, eu quero nada, você foi muito bem, tipo, agradeço pelo seu trabalho assim? e tal. É que um iPhone é muita coisa. Mas é um exemplo. Só um exemplo, não precisa ser um iPhone. Mas se eu dou algo pra você, eu faço algo, tipo, de graça, assim, deixo lá, não peço mais nada, continua a vida que segue, a gente é amiga, colega, conversa, normal, e nada, não cobre nada. Você automaticamente, quando você vê que aquilo é genuíno, você não vai, primeiro que você vai dar mais valor pra mim, né? Você vai falar, pô, o cara realmente é verdadeiro. E segundo que você automaticamente fica com a obrigação de querer retribuir para a pessoa, entende? Então, isso acontece muito. Então, servir as pessoas é a melhor forma de você conseguir se conectar com elas. E aí, eu nesse meio de marketing, né, comecei a me conectar, comecei a ver uns produtos que estavam vendendo, porque eu fazia artigo do produto que estava vendendo bem, e eu ranqueava e as pessoas procuravam no Google. Por exemplo, as pessoas pesquisam assim, podcast Gabi... Magsan. É que eu falava Mazan. É Magsan. É que é difícil. Muita gente não tem problema. Podcast Gabi Magsan. Aparece lá no Google um artigo seu. E nesse artigo, que é meu, por exemplo, eu de repente vendo um produto nesse artigo, sabe? É basicamente assim. As pessoas pesquisam e eu faço um artigo falando do seu podcast e coloco um produto que tem a ver com isso e vendo. Por exemplo, o quê? O que você venderia de acordo com o meu podcast? O seu podcast? Exemplo, Por exemplo, seu podcast daria para vender na verdade, a gente está lançando uma linha já de produtos, a gente ainda não abriu para o mercado, mas a gente está estudando a fórmula, que a gente quer fazer uma parada que funcione real. Então, o que eu venderia aqui? Eu venderia algo relacionado que a mulher quer. O que a maioria das mulheres querem? Não é todas, mas a maioria quer emagrecer ou, de repente, ter a pele melhorar a pele. Muita mulher quer eliminar celulite, muita mulher tem problema com queda de cabelo ou, de repente, o cabelo quer melhorar isso. São os cuidados básicos que toda mulher, na verdade, quer, né? Quer melhorar, quer evoluir. Eu venderia algo relacionado a isso aqui, porque é o seu público, a maioria feminino. Exato. E se for um produto bom, esse produto tende a fortalecer cada vez mais, entende? Então, eu venderia algo relacionado a isso. Então, você foi fazendo meio que essas parcerias junto com produtos, com pessoas, e afiliando e conciliando. Exato. Conciliando de acordo com o que você olha e fala, não, aqui eu vou encaixar isso, aqui eu vou encaixar aquilo. É isso. E nesse meio desse marketing, o legal é que tem inúmeras possibilidades. Eu vendi até curso de tatuagem já, online. Sim, tem então, tudo, tem tudo. E aí, assim, e aí eu lembro que eu fiz um artigo de musculação, para vender um produto de musculação. E aí eu fiz em 1 hora o artigo, deixei lá. E aí eu ranqueei esse artigo ali, fiz um trabalho em 1 hora. E eu lembro que esse artigo, com 1 hora só de trabalho, eu consegui ganhar 50 mil reais. Com 1 hora só, trabalhando, veio 50 mil reais no meu bolso. Começava a cair comissão. Como eu ficou a tua cabeça na hora? Falei, velho, tô rico, né? Agora já Estourei. achei a fórmula do sucesso aqui, mas não, né? Não é assim. Mas enfim, eu fiquei muito feliz. Claro. Eu lembro que na virada do ano, na época, a gente foi sair pra praia com meus amigos, e eu lembro que tinha um cara que eu sabia que ia fazer um lançamento de um curso. E geralmente quando é lançamento, dá um boom de vendas. Eu falei, vou fazer um artigo, deixar lá, esse artigo já preparado, que a hora que lançar, a galera vai pesquisar no Google, eu sei. Aí eu lancei e fiz. E aí, tipo, a hora que eu acordei de manhã, fiz um dia, dormi, acordei de manhã, no outro dia eu olhei, R$3.500. Tipo, eu falei, caraca, velho. Só dos cursos que dormi estavam e acordei vendendo. com R$3.500 na conta. Eu já fui até mais animado pra praia, sabe, na época. E era Com o meu certeza, início. quem não, né? Quem não iria? Até paguei pra todo mundo. Falei, os caras sobem pra cabeça. Por minha conta. Deixa que eu pago isso aí, vai. Quer um combo na balada? Tá, eu tô pagando, hoje eu tô pagando. E aí, beleza, né? Você pode colocar